A sério, amarelo, não pode ser amarelo. Pessoal, sigam aí para a introdução e já eu venho aí com o tópico. Até já. Boas companheiros, aqui para mais um vídeo a bordo da Suzuki V-Strom 1050 XT. Eu penso que este vídeo vai ser de tópico rápido. Para quem é amante de MotoGP, começaram a ser aí apresentadas as motas das equipas de MotoGP, como é óbvio. E algumas terão-me surpreendido, outras nem tanto, e algumas ainda nem saíram, ou estarão, a sua apresentação estará para muito breve, que é o caso da Honda e da KTM. Ainda não apresentaram as suas próximas motas para 2024. Contudo, também já saiu uma notícia que elas estão a chegar todas aí a Portimão para começar a fazer os ditos testes às motas, visto que, se eu não estou enganado, a primeira prova do campeonato vai ser aqui em Portimão de 22 a 24 de março, ok? Por menos foi isso que quem quiser, ou quem gosta destas provas e muitas das vezes faz disto romaria e vai passar os 3 ou os 4 dias para ir ver as provas, inclusive desde que foi incluída a sprint, terá despertado mais algum interesse, porque é uma prova adicional que o público consegue assistir além da prova principal de domingo, que é por norma a prova maior, não é? Normalmente rondará os 22 voltas, dependendo do circuito. E a sprint normalmente é metade dessas mesmas voltas, normalmente rondará entre as 11, 12 voltas, andará por aí. E a nível de pontuação, a pontuação também é ligeiramente diferente, só contará, salvo erro, até à 9ª posição, só até ao 9º classificado é que vale pontos, e a pontuação acho que também é pela metade. Depois, na prova de domingo, a pontuação já é duplicar e já vai até, sei lá, para aí ao 12º, 13º classificado, consegue angariar pontos. É por menos, eu não estou a dizer que isto é 100% eficaz aquilo que eu estou a dizer, mas é a ideia que eu tenho. Eu gosto de ver as provas em si, há alguns pormenores que eu vou percebendo, há outros que nem tanto, mas o que me traz aqui hoje é basicamente a apresentação das motas. Ducatis, nada de muito novo, por menos a nível de, eu vou falar aqui mais a nível de estéticos, até a nível até de pinturas. As motas da Ducati não terão sofrido grandes mudanças, e mesmo as equipas satélite ou as equipas B da própria Ducati não terão sofrido grandes alterações a nível de tonalidades de cor. Da Honda e da KTM eu não posso falar muito, mas penso que não irá fugir muito também das tonalidades de cores que elas já teriam, porque a nível de patrocinadores
será a mesma ou serão as mesmas? É Repsol Honda. Felizmente ou infelizmente a Honda tinha feito há coisa de 6 meses atrás, antes de acabar o campeonato, ou o que é que foi, tinha renovado o contrato com a Honda, porque se caso o Marc Marques calha de ter saído da Honda uns meses antes, eu não sei se a Repsol renovaria o contrato com a Honda e se não iria atrás do Marc Marques para a equipa que ele foi. Neste momento, como alguns sabem, o Marc Marques este ano vai correr numa Ducati. Não será uma Ducati 2024, segundo aquilo que se consta, mas será uma moto teoricamente muito mais competitiva que a Honda. Eu não me acredito que a Honda de um ano para o outro tenha feito uma grande evolução. Mesmo a Yamaha tem tem uma perspectiva também um bocadinho elevada naquilo que eles poderão ter evoluído a nível de moto, porque as motas japonesas no ano passado basicamente andavam quase só a fazer corpo presente, andavam sempre lá do meio da tabela para baixo. Por isso tenho alguma curiosidade, daí também o Marc Marques ter abandonado, vamos ver por quanto tempo, a Honda, quando a Honda era das marcas que todos os pilotos ambicionavam e ambicionam, não é? Porque era das marcas que davam melhores condições, não só a nível de motas, mas como a nível monetário, e dava estabilidade, dava o tipo de estabilidade aos condutores, não é? Neste momento o Marc Marques preferiu abdicar dos milhões que teria a receber ou que receberia da Honda para ir para uma moto teoricamente mais competitiva. Vamos ver o que é que esse resultado vai dar durante a próxima época. Uma situação que me surpreendeu e chocou foi a tonalidade de cores da equipa do Rossi, não é? Porque depois as marcas também vão mudando um bocadinho as cores mediante os patrocinadores, como é óbvio. A marca do Rossi neste momento, já não sei dizer qual é o patrocínio ao certo, mas o patrocinador certamente terá amarelos e brancos. Então a moto é amarela canário. Amarela e canário, as motas da equipa do Rossi. Eu acho que vai ser daquelas coisas que se vai estranhar ao início e depois vai se entranhar. Eu vou tentar apanhar aí depois um vídeo onde apanho as apresentações das motas e das equipas, quando elas saírem todas. Acho que faz sentido quando elas saírem todas ou não. E depois vamos falar aqui da equipa do grande Miguel Oliveira, do nosso Falcão, não é? Como é óbvio. Teria no ano passado uma Aprilia, não é? E a equipa seria a Criptodata, não é? Entretanto, o dono da Criptodata abandonou aquilo e quem assumiu foi lá um magnata qualquer do NASCAR, ou seja, um americano. Eu, então de brincadeira, até no trabalho dizia, quando ele assumisse a equipa, que ia pintar a moto com as cores da bandeira americana. Brincadeira ou não, parece que adivinhei naquilo que sucedeu. É que eles fizeram, a moto não estará feia, mas mostra ali um caráter de nacionalismo muito grande, assim bem à moda americana. Eu até em tom de brincadeira, eu até em tom de brincadeira até disse que naquela asa frontal admira-me não lhe terem posto uns cornos à velha máxima do Texas e dos reis do petróleo, a fazer ali aquela asa frontal.
Opa, a moto não estará feia de todo, mas claro que é alusiva à bandeira americana. Quem olha para aquilo vê logo que aquilo é uma equipa americana, é branco, vermelho, azul com as estrelas da bandeira americana. Inclusive o equipamento de Miguel Oliveira será branco. O capacete ainda não tive possibilidade de ver, porque eles fazem a apresentação, ou fizeram, ou pelo menos a foto da apresentação que eu vi foi sem capacete. Mas por norma, os patrocínios do capacete são pessoais do próprio Miguel Oliveira. Por isso, outra grande vantagem que a meu ver e que me deixou entusiasmado foi que a moto do Miguel Oliveira, o patrão da equipa resolveu comprar, acho que aquilo tem que ser comprado, não é? A Aprilia nas equipas satélite acho que não dá nada a ninguém, aquilo tem que ser tudo comprado à parte, e terá comprado uma moto Aprilia modelo 2024, enquanto o colega do Miguel Oliveira vai ficar com uma de 2023. Que vantagens é que isso terá? À partida, será uma mais-valia, não é? Logo daí dá uma maior ênfase ao Miguel Oliveira, ou seja, ainda lhe dá mais credibilidade no sentido de dizer, não, tu és o nosso piloto número 1, estamos a apostar em ti em forte para tu fazeres o melhor resultado possível, ou trazeres para a equipa os melhores resultados. Depois lá o companheiro dele, que também é tipo, não vou dizer que é um rookie, mas é 22, 23 anos, embora eu penso que no ano passado se tenha portado um bocadinho melhor que o Miguel Oliveira, porque por menos fez mais provas com o Miguel Oliveira. Logo aí, a nível de classificação, terá obtido melhor classificação, mas a marca não olhou a isso e olhou ao Miguel Oliveira com um maior potencial para elevar a marca a patamares mais elevados. E por acaso estou bastante curioso o que é que esta nova Aprilia poderá trazer, tanto a nível de fiabilidade como a nível de competitividade relativamente às Ducati, que por menos no ano eram aquelas que reinavam. A meu ver, isto já se comentou muitas vezes, eu não sou o pioneiro nisto, muitos comentadores de MotoGP diziam que fazia todo sentido, por exemplo, a Aprilia ceder, entre aspas, não é ceder, é que a Aprilia cedesse às equipas satélites as motas mais atuais possíveis às equipas satélite, porque só assim é que conseguiriam com mais pilotos detectar e tentar melhorar as suas motas. A Aprilia não entendeu isso, decidiu só apostar no ano passado na equipa principal com motas as mais recentes. Este ano, não sei, viraram ali um bocadinho ao prego, já estão a ceder aqui algumas motas teoricamente iguais às da equipa principal. Vamos ver o que é que isto vai dar, ainda é tudo muito recente, estou muito ansioso, como eu já disse, começa aqui em Portimão de 22 a 24 as provas do MotoGP. Estou muito ansioso pelos treinos, pelas provas sprint, pela prova principal, a ver principalmente, muito curioso com o Marc Marques e muito curioso com o Miguel Oliveira, com esta nova moto, com esta nova Aprilia 2024. Entretanto, sigam o vídeo até ao fim, que eu vou pôr aí a apresentação das motas para vocês terem uma ideia ou ficarem mais elucidados de como é que vão ficar a aparência das motas, ok? A nível de designs e não parece ter havido grandes alterações,
A nível tecnológico poderá ter havido qualquer coisa, mas o que realmente chama a atenção é logo as cores das motas. Como eu digo, as cores por norma refletem os novos patrocinadores das marcas. Ok pessoal, como eu disse, fiquem aí até ao fim, mas façam um grande like, partilhem, e até futuros vídeos.